Oi pessoal, aqui é a Regiane, tudo bem com vocês? Vamos continuar na nossa linha de trabalhar a psicologia da aprendizagem. Agora a gente vai falar de Vygotsky, um autor super importante. Vocês lembram de Vygotsky? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Olha só, Vygotsky, gente, ele foi um cara que até hoje ele é utilizado pela pedagogia, né? Os conhecimentos que ele construiu são até hoje utilizados. E ele teve uma vida curta, né? Ele viveu apenas 38 anos. E, coincidentemente, ele nasceu no mesmo ano que Piaget, 1896. Então ele teve uma vida curta, mas ele teve uma produção muito extensa, né? É um pensador complexo que tocou em pontos fundamentais da pedagogia contemporânea. Então ele é muito utilizado aí e cai sempre nos concursos, então a gente tem que realmente estudar ele, tá? E ele, diferente de Piaget, ele era psicólogo, tá? Psicólogo, e ele atribuiu um papel fundamental às relações sociais no processo de desenvolvimento intelectual. Então, o que a gente tem que lembrar? Palavra-chave de Piaget, genética. Palavra-chave de Vygotsky, relações sociais, tá bom? Depois a gente vai trabalhar o Vallon no próximo vídeo, então não percam, tá? O próximo vídeo também. Então, as relações sociais para Vygotsky eram o fator fundamental no desenvolvimento humano. A construção do conhecimento para ele, então, se dá por meio de contato com a cultura e da vida em sociedade. Olha que legal essa frase que Vygotsky fala: na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Então, qual o nome que foi dado, né, a essa forma de abordagem dele? Socio-interacionismo, tá bom? Ou simplesmente interacionismo, também a gente acha dessa forma, por aí, tá bom? Então, é muito importante isso, porque ele fala assim, olha, sem o outro, o homem não se constrói homem. E é verdade, se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver que tem vários vídeos que mostram pessoas que foram criadas por animais, seres humanos que foram criados por animais. Na floresta, por algum motivo, esses animais criaram essas pessoas. E essas pessoas não se construíram como homens da forma como a gente entende a pessoa, o ser humano, né, que vive em sociedade. Esses seres humanos que foram criados por animais se tornaram muito parecidos com os animais que os criaram. Então faz todo sentido o que Vygotsky fala, né? A formação para Vygotsky não se dá de forma inatista, ou seja, já está dentro do ser, o que ele vai desenvolver, ou empirista apenas, ou seja, só pela experiência. E também não é comportamentalista, como é uma outra vertente aí da psicologia que fala do comportamentalismo. Para ele, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao redor. Então, uma relação dialética. A gente já falou de dialética em outro vídeo, né? O vídeo sobre avaliação que eu fiz para vocês. Aqui tem uma imagem que ilustra bem o que é a dialética, ó. E também tem um texto que ajuda a exemplificar. Presta atenção aqui, ó. O homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Isso é dialética, tá? Não há generalizações. Cada pessoa estabelece com determinado ambiente a chamada experiência. Então, cada ser vai ter com o ambiente a sua experiência. E esse ser vai modificar o ambiente e vai ser modificado por ele. Aqui, ó, tem um símbolo da dialética que mostra, né, ó, dois círculos fazendo uma interseção e um interferindo no outro, dessa forma. Processos psicológicos. Então vamos lá. Vygotsky, ele fala das funções psicológicas elementares, que elas se caracterizam como reflexos. E os processos psicológicos mais complexos, que nos diferenciam dos animais, só se formam com o aprendizado. Então, é uma outra coisa importante. A gente vai ter um outro vídeo para comparar os dois, Piaget e Vygotsky, mas só para adiantar um pouquinho para vocês. Para Vygotsky, a aprendizagem ela vem antes e ela faz com que isso desencadeie o desenvolvimento, tá? Para Piaget é o contrário. O desenvolvimento acontece, por isso
porque a pessoa se desenvolve, ela aprende. Então essa é uma diferença que tem entre os dois, tá? Uma criança nasce com as condições biológicas de falar, mas só vai desenvolver a fala se aprender com os mais velhos da comunidade. Então, por isso que os animais lá que criam outros seres humanos, aquele ser humano não desenvolve a fala, porque os animais não falam. Então, as crianças só desenvolvem a fala porque elas estão no meio de pessoas falantes, né? O tempo todo elas estão imersas na linguagem e elas acabam desenvolvendo a linguagem por conta disso. O pensamento, para Vygotsky, ele é, num determinado momento, verbal, né? E ele decidiu e estudou, dedicou anos de estudo para compreender as relações entre o pensamento e a linguagem. E esse foi um dos maiores acertos do seu trabalho. Ele fez essa vinculação entre pensamento e linguagem. Então, para ele, o pensamento é verbal, né? Linguagem, para Vygotsky, foi o grande salto evolutivo que a nossa espécie deu, né? É por meio das palavras que o ser humano pensa. Então, o verbal é muito importante para o nosso pensamento, para o nosso desenvolvimento do nosso pensamento. E existe uma fase pré-verbal do pensamento. O que é uma fase pré-verbal, né? A capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumentos e meios para atingir objetivos anterior ao domínio da linguagem. Então, na fase pré-verbal, o ser humano consegue desenvolver aí algumas ações para resolver questões que ele precisa resolver no dia a dia dele. Por exemplo, a criança é capaz de dar a volta no sofá para pegar um brinquedo que caiu atrás dele e que não está na sua vista. Ele chama isso de inteligência primária, né? Alguns animais também possuem, macaco prego, por exemplo, que fazem, essa é uma inteligência prática, né? Que ele chama. Isso acontece na fase pré-verbal do pensamento, ou seja, antes da criança desenvolver a linguagem. A fase pré-intelectual do pensamento também ele chama assim, é a capacidade de se manifestar verbalmente, embora sim o domínio da linguagem, por meio de choro e riso. Então ele chama isso de uma fase pré-intelectual, porque a criança se manifesta, não pela linguagem, mas ela se comunica através do riso, através do choro, de alguma forma ela se comunica. O choro e o riso têm uma função de alívio emocional, mas também servem como meio de comunicação, olha que legal, e contato social, equivalente ao período sensório-motor de Piaget, no qual a ação da criança no mundo é feita por meio de sensações e movimentos. Tudo bem, gente? Então essa fase pré-intelectual do pensamento equivale lá à fase sensório-motora que Piaget coloca nos estudos dele. Fase verbal do pensamento. Aí sim, por volta dos 2 anos de idade, o percurso do pensamento se encontra com a linguagem e o cérebro começa a funcionar de uma nova forma. A fala torna-se intelectual. Olha que legal. Com função simbólica, ou seja, a capacidade de representar, né, que a gente viu lá em Piaget também. Generalizante, o pensamento torna-se verbal, mediado por conceitos relacionados à linguagem. Tudo bem até aqui, gente? Então, espero que vocês estejam acompanhando essas fases, né, que Vygotsky coloca aí nesse desenvolvimento. Algumas coisas são muito importantes em Vygotsky e o significado da palavra é uma delas, tá? É uma coisa importante. E ele fala que existe o significado literal e o sentido da palavra. Então, por exemplo, a palavra cachorro denomina um tipo específico de animal do mundo real, né? A gente sabe, se a gente falar em cachorro, a gente sabe o que é um cachorro. Falou a palavra cachorro, a gente já associa. Só que existe o sentido, e o sentido, para Vygotsky, ele é de acordo com a vivência de cada pessoa na sua relação com aquela palavra, tá? Então, por exemplo, cachorro para mim pode ter um significado, para outra pessoa pode ter outro. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que não gosta, tem gente que trata cachorro como filho, tem gente que não suporta cachorro, tem medo de cachorro. Então, para cada um, esse termo cachorro vai ter um sentido, um significado também. Aqui tem um exemplo disso, mais uma vez trazendo aí o Calvin para ajudar a gente a ilustrar o conteúdo. Tô com fome, posso fazer um lanche? O Calvin fala para a mãe dele. Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. O Calvin já estava pegando o pote de doce, né? Aí ele fala assim, embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua.
é um exemplo do que eu acabei de falar, né? Para Calvin, lanche tem um significado, doce. Para a mãe, lanche significa uma maçã, uma laranja. Então, é significado, sentido diferente para cada um daquela palavra, né? Como diria Vygotsky. O sentido também está relacionado ao intercâmbio social. Quando vários membros de um mesmo grupo se relacionam, eles atribuem com base nestas relações interpretações diferentes às palavras. Aí aqui tem uma chargezinha que tá todo mundo na rede, né? O pai com um monte de filho. Rede social aqui em casa é outra coisa, né? Porque para esse grupo aqui, a rede social significa uma rede mesmo, literalmente, com um monte de gente dentro. Rede social para outra pessoa tem um outro significado. Então, de acordo com os grupos, também eles vão atribuindo sentidos diferentes, né, e significados diferentes para as palavras. Aí um conceito importantíssimo em Vygotsky, que a gente não pode esquecer, que isso aqui cai bastante, a gente presta atenção. Zona de desenvolvimento proximal, a tão falada ZDP. Não há um estudante igual ao outro, ponto. Esse é um ponto crucial aí que a gente tem que entender. E é importante o convívio de crianças mais adiantadas com aquelas que precisam de apoio para dar os primeiros passos. Então, ele defende que crianças mais adiantadas e crianças que estão ainda nos primeiros passos devam conviver para que uma possa ajudar a outra nesse desenvolvimento. Tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso no contexto da ZDP, que ele fala, da Zona de Desenvolvimento Proximal. Olha só, ele propõe a existência de 2 níveis. O real, que é aquilo que a criança faz sozinha. Então, é o desenvolvimento real dela, o que ela consegue fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E proximal, ou também às vezes aparece como potencial, né, é o que a criança faz com auxílio. Então, por isso é tão importante o auxílio de pessoas mais experientes, né, a mediação, que a gente vai ver que é uma outra palavra-chave aí em Vygotsky, né, a mediação. Por quê? Porque é nessa mediação que o mais experiente ajuda o menos experiente. A zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real de amanhã, tá? Então isso é muito importante. Essa concepção contribui para a integração das crianças com diferentes níveis de desenvolvimento. Eu trabalho aqui na rede municipal de Campinas e a gente tem, as salas são feitas por agrupamento na educação infantil. E um dos subsídios teóricos que foi utilizado para fazer esses agrupamentos foi a zona de desenvolvimento proximal. Porque eu coloco lá, ao invés de como era antigamente, né, na pré-escola, crianças de 5 anos ficavam todas juntas, crianças de 4 anos todas juntas. Hoje em dia a gente tem agrupamento. Então, o agrupamento 3, eu tenho crianças de 3, de 4 e de 5 anos, todas juntas ali, aprendendo juntas, baseado nessas teorias, né, nessa teoria que Vygotsky defende, que uma, a mais adiantada, vai ajudar a que está menos adiantada. E aí aqui o conceito de mediação que eu falei para vocês, anotem aí, aparece lá na questão Vygotsky, aparece nas alternativas mediação, você já fica atento, porque essa palavra é uma palavra-chave aí para esse autor, tá? Importante para o desenvolvimento dos processos mentais superiores, planejar ações, conceber consequências para uma decisão, imaginar objetos, tudo mais. A mediação se dá por meio de instrumentos e de signos, tá? Vamos ver melhor o que é isso. Instrumentos. Por exemplo, um macaco só conseguiria pegar uma banana no alto de uma jaula se visse um caixote no mesmo ambiente. O ser humano, caso não houvesse objeto, seria capaz de imaginar, tá? Então, instrumentos são aqueles objetos que a gente utiliza para interagir com esse meio, tá? Os objetos que a gente utiliza para interagir. E o ser humano, no caso, né, ele imagina o caixote e ele utiliza o caixote. O macaco prego só consegue fazer se realmente o caixote estiver ali. Então é uma capacidade que o ser humano tem que é diferente dos animais também. E os signos? Elemento exclusivamente humano. A palavra cadeira remete ao objeto concreto, cadeira. O ser humano é capaz de imaginar uma a qualquer momento, sem necessariamente, né, ter que vê-la, pois ele conhece o signo. Então, signos são esses elementos que são comuns a todos, que todo mundo conhece, que todo mundo entende do que se está falando quando se fala
daquele objeto. Construção de conhecimento. Então, voltando naquela ideia de que aprender por meio da experiência, né? E também por meio do conselho. Olha só que interessante, uma criança não precisa pôr a mão na chama da vela para saber que ela queima. Esse conhecimento pode ser adquirido por meio de um conselho da mãe. Também é uma outra ideia interessante, né? A criança pode aprender com a experiência do outro. Eu falo para a criança, olha, se você colocar a mãozinha aí, você vai queimar, né? E aí a criança pode simplesmente não se queimar. Ou ela pode querer colocar a mão de qualquer maneira, mas é possível a gente aprender a partir da experiência do outro também. Mediação e o papel do educador. A aprendizagem mediada confere um papel fundamental ao educador, porque o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa, né? A gente que coloca muitas vezes os desafios, os objetos, que faz essa mediação para que a criança entre em contato com esses objetos e a partir deles tenha o seu desenvolvimento. Um equívoco, né? Um equívoco que a gente precisa entender aqui, que muitas vezes as ideias dos autores são distorcidas, né? Ó, a aplicação prática da mediação tem levado alguns educadores a organizar aulas, né, só em grupo. Então tá, se a criança aprende com a ajuda do outro, vou só fazer atividade em grupo? Não, eu posso continuar fazendo momentos individuais, que esses momentos também são importantes para a criança aprender, né? Momentos em que ela se concentra e faz sozinha uma atividade. O professor é o grande orquestrador de todo o processo. Além de ser o sujeito mais experiente, sua interação tem planejamento e olha só essa palavra, gente, anotem aí, intencionalidade. Isso aparece muito nos concursos, tá? Que o trabalho do professor, do educador, tem que ter intencionalidade pedagógica. Por isso que ele é tão importante. Por isso que não se pode abrir mão desse papel que ele executa nesse processo, tá bom? Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor as ideias de Vygotsky. Não esquece de se inscrever no canal para receber notificações de próximos vídeos, então ativa o sininho, tá bom? E não esquece de comentar, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa fazer esse canal crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Obrigada, até a próxima!